E aí, gente, tudo bem? Tranquilos? Tudo bem. Caio, quando você fala em obras, né, eu fico me lembrando das pessoas que falam sobre fulano de tal, que apresenta tantas obras, e quanto a gente está ainda fixado nesse conceito mensurável, numérico, de obras. Né? É claro que trabalhos assistenciais são ótimos, são bem-vindos, são bons, mas a gente perdeu, e essa é a impressão que eu tenho, pelo menos no campo da religiosidade, essa dimensão existencial de frutificar naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, naquilo que eu sou e com aqueles que estão perto de mim. Em todas as coisas. Na vida. Na vida, no você todo. Tá indo que você é. Sem dúvida. Está inserido num contexto mensurável, numa instituição que faz alguma coisa, é bom. Também. Mas se eu não sou, eu não estou frutificando. Eu acho que essa dimensão... Aqueles caras que não querem nada com coisa alguma organizam uma instituição só para dizerem: eu não continuo não querendo nada com isso, mas eu boto uma grana lá para outros fazerem por mim. E essas para obras... pagar a carta de alforria, para nem olhar para o lado, para nem ter que olhar para carência humana. É assim que muitas vezes o dízimo funciona também. O dízimo é uma quantia pequena, 10%. Assim, quem tem o amor de Deus no coração não fica pensando que vai dar 10% para isso ou para aquilo. Dá o que pode e o que precisa. Então, às vezes é mais do que 10, às vezes é muito mais do que 10, às vezes é quase tudo. Mas é tudo porque o indivíduo quer, voluntariamente. Agora, quando se estabelece o dízimo, na maioria das vezes o cara vai lá, bota aquela grana ali e diz: é corban, como em Marcos 7, significando dizer que se o pai precisar de ajuda, ele diz: eu não posso porque eu já dei o dízimo. A mãe, o irmão, o pobre, qualquer um, ele paga para não se envolver. E essa faz mal, né? E isso faz mal para a pessoa. Vai destruindo, ele vai ficando cada vez mais avaro, mais egoísta, mais cego, mais sociopata, mais indiferente, mais tudo. E não se enxerga, cada vez mais cego para si mesmo. Né? Então, organizar coisas, especificamente com a finalidade de realizar o que é bom, a gente tem que fazer. Eu passei a minha vida organizando coisas, para fazer coisas que são boas, e hoje nós temos atividades aí na Nigéria, em outros lugares, lá no Senegal, vamos para Angola, vamos aqui para o Recôncavo Baiano, vamos para a Palestina, estamos olhando em muitos lugares. Estamos aqui na Estrutural e queremos aumentar nossa presença aqui nessas ações, mas isso tudo só é verdadeiro quando é gente que já é assim no seu dia a dia, que se ajunta a outras para fazerem algo que é apenas continuidade do que onde elas estão, elas fazem, em casa, na rua, na esquina, na padaria, no trabalho, e também na ação comunitária, numa intervenção de natureza social, porque elas já são assim. Não é aquele tipo de gente que desce ali, chegou a minha hora de fazer a caridade. Aí vai lá, faz aquela coisinha toda fresquinha e se retira para alienação. Não. Por isso é que a ênfase do Evangelho não é em ir ali fazer alguma coisa. A ênfase do Evangelho é em amor. Senão nada me aproveitará. Ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado, que é uma tarefa externa de mártire. Mas nada me aproveitará se for só por causa da minha ortodoxia, ou porque eu tenho palavra, ou por causa da minha honradez, ou para dar um exemplo para o futuro. Eu tenho disposição até de morrer, porque o narcisismo é tão grande que o cara diz: vou virar herói. Mas não ama. No dia a dia dele ele não ama nas pequenas coisas, não ama, então nada aproveitará. A ênfase do Evangelho é essa, não é nem na fé. Sem amor, a fé não me aproveitará, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes. Por isso é que Tiago disse: mostra-me a tua fé sem obras, sem vida, e eu com a minha vida, com as minhas obras de vida em amor, te mostrarei a minha fé. Porque a presunção da fé pode existir sem nenhuma realização de consequência e frutuosidade da fé.
apenas como discursividade da fé. Agora, a prática do amor faz confissão de fé onde chega, onde toca, porque a pessoa é. Ela é a confissão, o ser dela é a confissão. É manter a boa confissão diante de Deus, é manter a vida sendo a carta viva, o Evangelho de Jesus em nós. Caio, só uma frase que eu escrevi aqui para dizer para você antes que eu me esqueça. Tá legal. Eu tenho percebido aqui no chat, e hoje também tem muitas ocorrências parecidas com isso aqui. É o seguinte, a pessoa está tão acostumada com o discurso, você falou de falar, botar adesivo, bandeira, onde tiver gospel eu tô, né? Que quando ela tem que ficar no secreto, ela sente que não tem mais fé e entra em crise. Isso rola muito, assim. Quando... Quer dizer, porque ela não tem mais fé, de fato ela tinha uma crença, um clube, uma cultura, um conjunto relacional. Aí quando ela perde aquilo que nunca foi fé, ela diz, estou desviada, estou no abismo, aquilo ali não presta, mas eu também não ficou nada em mim, ficou só um vazio de coisa nenhuma. Um vazio de coisa nenhuma. Exatamente. E aí? Aí o cara fala assim, Caião, tenho vivido essa fé sem amor, sem obras e sem frutos, portanto. Para mim, na prática, tem bastado só conhecer as histórias narradas na Bíblia, a vida de Jesus, orar, ir à igreja aos domingos e etc. Há 16 anos isso tem sido a minha rotina no cristianismo. Está no cristianismo. Isso. Né? Quando me pergunta sobre algo do cristianismo, me esforço para responder, mas... Não dá, né? Sinto que é para satisfazer minha vaidade / ego. Mas defender o cristianismo é indefensável. Como é que eu vou conseguir defender o cristianismo? Isso foi uma das primeiras coisas que eu entendi na consciência da fé, era que o cristianismo era indefensável, como história. Aí, quando eu era bem novinho ainda na fé, eu fazia uma diferença entre o cristianismo linear na história, que tinha sido, na maior parte do tempo, constantinianamente católico, e aí eu fiquei com aquela esperança juvenil de que a reforma protestante tinha sido um corte naquela história. Então tinha um cristianismo bíblico, que era o cristianismo da reforma. Eu tentei crer que essa era uma designação plausível durante talvez uns 7, 8 anos. Aí eu vi que não dava, porque o cristianismo concreto e histórico era tão real na sua malevolência, que o cristianismozinho que eu queria que existisse para fins pedagógicos já era engolido por aquela besta na compreensão das pessoas. Aí eu vim devagar mudando para ênfase só para o Evangelho, para o Evangelho, para o Evangelho, para o Evangelho. Até quando chegou há 15 anos atrás, eu fiz a virada geral, inclusive de nomenclatura. Porque vendo que as nomenclaturas já não serviam mais nem para explicar o Evangelho. Como a palavra evangélico, que é uma palavra linda. Do ponto de vista do Novo Testamento, eu nunca fui tão evangélico quanto eu sou hoje. Porque evangélico é o que carrega a qualidade do Evangelho. Isso é o significado. Agora, o que se conotou, o que se criou, o que se desdobrou, o que se transformou em cultura, o que se transformou em fenômeno sociológico, econômico, financeiro, político, histórico, que é a igreja evangélica, com ela eu não consigo me identificar por causa do Evangelho. Se não fosse o Evangelho, na realidade eu não seria evangélico, eu seria nada. Só Jesus poderia ter me trazido até aqui. Eu não vejo nenhum outro, não tem nenhum outro, meu amigo, com capacidade de me enlouquecer senão Jesus. Buda não faria minha cabeça de jeito nenhum. Maomé, eu ia dizer, cara, você é muito atrasado, rapaz. Para com isso. Atrasado pra caramba. Allan Kardec vai dizer, meu amigo, vamos resolver alguns traumas fundamentais que você tem. Porque você anda com conselho em regiões baixas. E por aí afora, não dá. Se não for Jesus,
Não tem nada para me interessar nesse planeta. Ninguém faria minha cabeça e coração senão Jesus. Então, aí a diferença ficou tão clara que eu tive que fazer essas diferenciações até na nomenclatura. Tem gente que não entende até hoje. Eu não sou mais evangélico, não pertenço mais à igreja evangélica para poder ser no meu coração evangélico. Para poder ser no meu coração mais evangélico do que nunca. Porque se eu pegar e cometer hoje em dia, depois de 40 anos de tentativa, a insensatez de chegar e dizer: eu sou evangélico, estou aqui para me identificar com esta bandeira dos evangélicos, eu estou traindo o evangelho. Então, para não trair o evangelho e para ser genuinamente evangélico, eu não faço essa viagem. E prefiro ser interpretado como herege por eles lá, mas ficar mais evangélico do que nunca. Porque com essa comunidade que está aí há muitos anos que não dava, que hoje em dia é insuportável, irmãos. E aí, continue, por Aí, favor. voltando um pouco atrás, ele disse: mas sinto que é para satisfazer minha vaidade / ego. Ego. Não por amor a quem pergunta. Uhum. Embora eu me preocupe com o sofrimento alheio, não tenho coragem de fazer nada para aliviá-lo. Como posso ter essa fé com amor, Caio? Essa é a dúvida dele. Ele tem que começar a praticar. Sim. Especialmente uma pessoa que ficou tão incrustada, tão involucrada, tão encapsulada em doutrina, palavrório, conhecimentos de informação, e secou, e ao mesmo tempo se amargurou com o que viu, e fica nesse estado no limbo. É muito difícil você acordar esse indivíduo pela alegria da palavra. Por exemplo, tem muita gente ali que chegou ali que não tem essa história religiosa atrás de si, que ouve o evangelho e a primeira frase do evangelho já deixa a pessoa cheia de alegria, como um senhorzinho que sentou aqui, ele está nos assistindo aqui agora, eu não vou mencionar o nome dele, assentou-se aqui comigo no sábado de manhã e me falou isso: olha, eu fui budista, eu fui Sechonoye, messiânico, isto, aquilo, católico, fiz uma busca louca, não encontrava, até o dia que eu estava em minha casa, liguei a televisão, vi você falando, eu não precisei nem ouvir tudo que você falava, o espírito com o qual você dizia me fez dizer, era essa identificação espiritual que eu estava procurando, de cara. O resto foi só ouvir e correr para um abraço. Mas já estava preparado. Agora, um indivíduo que está no seu estado, para poder vencer esse negócio, dado que já existe essa síndrome de Nazaré, essa anestesia da familiaridade com o pseudo-sublime no coração, que deixa o cara imóvel, paralisado, incrédulo, a gente vence isso no tranco, mano. A gente pega isso empurrando o carro. Não é na ignição. A gente começa a praticar o amor. A se exercitar no amor. Amor não é romance. Amor é consciência. Consciência. Se tu sabes que deves fazer o bem e não fazes, nisto tu estás pecando. Essa é a decisão que bota o amor a caminho. É a consciência do bem. Que eu sei que eu devo fazer e não estou fazendo, e que posso fazer e, portanto, farei. A isto, Paulo chama de exercitar-se no amor. Você precisa exercitar-se no amor. Sem esperar o romance, a empolgação, o pulo, a compulsão, o desespero falante ou obrante. Não, meu amigo, vá lá. E o bem que você puder fazer, faça. Quem não é fiel no pouco, não será no muito. Seja fiel no pouco, que você vai ver o que vai acontecer. Comece com as ações da simplicidade. Comece a vencer essa preguiça existencial. Comece a vencer essa acomodação. Comece a vencer essa depressão em relação ao bem. Levante-se, faça. Vá praticando, que quando você menos perceber, um poço brotou no deserto. É quando a gente se reúne
em volta do deserto e dá as mãos e começa a dizer para o deserto: brota ao poço, como diz lá o livro de Números. E aí as águas brotaram no poço. Não tem nada, você se exercita, começa a fazer e você vai ver que vai brotar.